Olá, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de um tema, objeto de aula no curso de Direito do Trabalho, que é o vínculo jurídico de emprego, a relação de emprego. O contrato de trabalho, ele é um gênero que tem como espécie o contrato de emprego. Mas no cotidiano nós falamos contrato de trabalho. A CLT, ela estabelece requisitos que configuram o vínculo de emprego no artigo 2º e artigo 3º. Então nós temos na legislação requisitos que caracterizam, que configuram o vínculo de emprego, e o cotidiano, a prática, as decisões judiciais, elas vão trabalhando com a realidade de uma relação entre pessoa natural e pessoa jurídica, ou entre pessoas naturais, que pode formar ou não um vínculo de emprego. Então, o que nos interessa é saber, e isso é muito comum, eu sou muito questionado nas atividades do cotidiano pelas pessoas, quem atua em gestão de RH, empresários, empregados ou trabalhadores não empregados, e principalmente estudantes de direito, relacionado a essa questão do vínculo de emprego. Quais são os requisitos do vínculo de emprego? A pessoa que trabalha para outra pessoa natural ou pessoa jurídica de forma pessoal, uma pessoa natural, pessoa física, como nós falávamos, uma pessoa física que presta serviço para outro com pessoalidade. A pessoa exerce uma função para outra, que toma o seu serviço, e ela vai com pessoalidade. Ela presta o serviço. Não pode ir outro no seu lugar. Por exemplo, a pessoa não pode trabalhar numa quinta-feira, ela manda um amigo, um parente, ela não pode trabalhar no sábado, ela manda alguém, não pode trabalhar na segunda, ela manda alguém no seu lugar. Não. O trabalho, como regra, é a pessoa natural, pessoa física, que presta serviço a uma pessoa jurídica ou a outra pessoa física. E nesse contexto, nós temos o seguinte, eu vou ler um conceito aqui. Pessoalidade significa prestação de serviços pelo próprio trabalhador, sem que seja substituído constantemente por terceiros. Aspecto relevante ao empregador que contratou, tendo como ponto de vista a pessoa. A fidúcia também ela é importante. A confiança que a empresa, o empregador, pessoa natural, tem com referência a quem está trabalhando, prestando serviço. Pois nos requisitos da relação de emprego nós temos a figura da não eventualidade, ou seja, a relação de emprego ela deve se dar de uma forma contínua, não eventual. Então ele se repete. Por exemplo, aqui nós temos uma questão que é a seguinte: o cidadão ou a cidadã trabalha segunda e sexta-feira lecionando. Se isso continua no tempo, se perdura, é óbvio que nós temos um vínculo jurídico de emprego. Não significa que tem todos os dias da semana para configurar um vínculo jurídico de emprego. Nós temos uma exceção que é no caso da empregada ou empregado doméstico, que a lei complementar trata de uma presunção que é a seguinte: quem trabalha acima de 2 dias na semana no trabalho doméstico, presume-se empregado. Então, até 2 dias, a presunção é que não seja empregado. Mas a não eventualidade ou essa continuidade é um elemento que na prática vai ser analisada para ver se aquela pessoa do trabalhador é empregado ou não. Outra figura super importante é a subordinação jurídica. O trabalhador, ele se subordina, ele fica ligado através do contrato de trabalho ao seu empregador, e essa subordinação outorga ao empregador o direito de comando, de gestão, porque o empregador é aquele que admite e assume os riscos da atividade econômica. Se o empregador assume os riscos da atividade econômica, cabe a ele fazer a gestão do ambiente do trabalho e o empregado fica a ele subordinado. Então é ele que determina, que dá as ordens, que faz a administração. E às vezes a subordinação não é tão pesada como era no passado, nas indústrias. Ela é uma subordinação mais leve, mas o empregado está integrado na estrutura daquela empresa, daquele empreendimento. Então ele não deixa de ser empregado
quando às vezes tem uma subordinação mais leve, mas ele fica vinculado em virtude do contrato. E nós vamos ver mais para frente que o contrato pode ser verbal, o escrito, depois eu atuarei, né, nessa questão ainda hoje. Mas o ponto importante, um dos pontos importantes, é que o empregado ele fica vinculado e recebe as ordens do empregador. Outro ponto é a onerosidade, a retributividade. O trabalhador ele recebe pelo trabalho prestado. Então, o empregador paga o trabalhador. Então, essa onerosidade é um dos requisitos da relação de emprego. E alguns também colocam como requisito da relação de emprego a alteridade. O que significa isso? Em que o trabalhador, ele presta serviço e o outro, o empregador, é quem tem todo o empreendimento, ele assume os riscos da atividade, é ele quem faz a gestão e todo o ambiente, as técnicas, as mecânicas de trabalho, vou assim dizer, os produtos do trabalho, é do empregador e não do empregado. Exemplo, maquinário, veículo e etc. Esse é um elemento que algumas doutrinas, ou seja, alguns escritores do direito, levam em consideração. Então, olha o que eu disse aqui, fazendo uma síntese. Nós temos a pessoa natural, a pessoa física, prestando serviços para outra com pessoalidade, ela quem presta o serviço. Isso se dá de forma contínua, não é eventual. Existe uma subordinação, ela está ligada à estrutura e juridicamente subordinada, ela recebe ordens, está na estrutura, tem um superior hierárquico ou tem um sistema de trabalho e existe uma remuneração, um salário. Então, quando nós temos esse elemento, essa pessoa trabalhando na estrutura de outra, nós temos a figura do empregado. E a CLT estabelece que o contrato de trabalho ele pode ser tácito, expresso, verbal, escrito, por tempo ou sem tempo. A carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, é uma forma de registro do contrato de trabalho. Então, na carteira de trabalho é anotado o trabalho efetivamente realizado. Mas é muito comum existir essa relação, essa realidade, esse fato, esse quadro fático, onde o cidadão desenvolveu a atividade, é subordinado, aquela pessoa que prestava o serviço, tinha toda uma rotina e não foi registrado na carteira de trabalho. E isso vai desaguar, ou no escritório de advocacia a pessoa vai fazer consultas com um advogado ou um sindicato, ou ela busca direto o empregador para requerer a anotação na carteira. Buscar direto o empregador é mais raro, mas geralmente procura um advogado. E fica essa dúvida, é empregado ou não é empregado? O que o judiciário, o Estado, quando chega uma questão dessa, ele faz? Vai analisar se esses requisitos estão presentes, independentemente da anotação na carteira de trabalho. Então, o contrato de emprego, ele nasce de forma tácita, expressa, verbal ou escrita. Pode ser que o empregador tenha feito o contrato de forma verbal, ele conversou com o empregado e formou-se então um vínculo de emprego. Ou de uma forma tácita ali, as partes começaram a trabalhar, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou em sala de aula, é um estagiário, é contratado como estagiário no contrato de estágio, por um contrato de 1 ano como estagiário, deu o prazo de 1 ano, continua indo ao local onde prestava o serviço como estagiário, deu o lapso de tempo de 30 dias, recebe a sua remuneração, continua, nos próximos 30 dias recebe a sua remuneração, com horário para entrar, horário para sair, com a rotina. Nós temos então, em tese, um vínculo jurídico de emprego que se formou de forma até tácita. As partes não sentaram e pactuaram, olha, você será um empregado, mas a partir do momento em que cessou o contrato de estágio e continuou a prestação de serviço ou o trabalho, nós temos um vínculo jurídico de emprego. Isso é muito importante. E é muito importante, então, nós levarmos em consideração que a realidade da relação, que é o elemento essencial, é a realidade dessa relação. Muitas vezes nós temos o trabalho do autônomo, onde ele não tem a subordinação. Existe um contrato onde o trabalhador ele assume uma responsabilidade da prestação de um serviço, como, por exemplo, um trabalho de pintura, um trabalho de manutenção elétrica, um trabalho de instalação de uma rede elétrica, um trabalho de edificação de um móvel, por exemplo, na hora de fazer
um armário embutido, ou fazer um planejamento de uma área de lazer, ou um imóvel, uma casa, um cômodo de uma casa, e o cidadão não é empregado, mas existe um contrato de prestação de serviço cuja natureza jurídica, como regra, é de consumo, não de emprego, de trabalho. E esse trabalhador não é empregado, embora às vezes ele tem até um horário que ele cumpre, que ele executa aquela tarefa, mas não é empregado, não é subordinado, não fica vinculado à estrutura de quem toma aquele serviço, como, por exemplo, quem contrata o trabalho de um pintor. Mas, se presente esses requisitos, que a realidade fática vai demonstrar, nós temos a figura do empregado. Pois bem, qual é a consequência disso? Tendo a figura do empregado, consequentemente, tem que existir o registro na carteira de trabalho e previdência social, anotar na carteira de trabalho. Então, muitas vezes, o cidadão vai à justiça porque não teve a carteira anotada. E se não teve a carteira anotada, não teve o recolhimento ao INSS da contribuição previdenciária. E isso prejudica na contagem do tempo de serviço para aposentadoria. Então, tem que ser feito o recolhimento previdenciário. Geralmente, e é óbvio, não foi feito o depósito na conta do Fundo de Garantia, do FGTS. Então, o judiciário, se ele reconhecer o vínculo de emprego, ele vai determinar a anotação na carteira, o recolhimento da verba previdenciária, o recolhimento do valor ou o pagamento do valor referente ao fundo de garantia por tempo de serviço, dependendo da modalidade da extinção, pagamento da multa de 40% do fundo de garantia, a habilitação para o recebimento do seguro-desemprego ou condenação para indenizar o valor referente ao seguro-desemprego, pagamento, se não foi feito, de férias, que é o salário mais 1/3, que deve ter o período de gozo, se não teve o pagamento correspondente, o pagamento do 13º salário, o pagamento do aviso prévio, dependendo da modalidade de extinção do contrato, se o empregado não foi avisado com pelo menos 30 dias de antecedência, além de outras obrigações que são impostas em convenções ou acordos coletivos de trabalho, dependendo da categoria profissional. Então, olha que importante nós levarmos em consideração o que é uma relação jurídica de emprego. É empregado ou não é empregado? Eu contratei um trabalhador, ele é autônomo ou não é autônomo? E também, muitas vezes, existe uma forma de fazer um contrato, até mesmo com uma pessoa jurídica, e na realidade ser um empregado. Esse contrato, em tese, ser considerado não válido porque ele maquiou uma realidade. Eu falarei no próximo episódio a respeito dessa questão dos contratos com pessoa jurídica. Nós temos uma tendência do Supremo Tribunal Federal de não considerar a realidade da relação de emprego. É interessante que o Supremo Tribunal Federal, ele não leva em consideração a realidade da relação formada e às vezes ele reconhece como não emprego, através de reclamações, inclusive diretas no Supremo, às vezes uma relação que é de emprego. Porque às vezes o contrato que foi firmado entre PJs, pessoas jurídicas, ele é uma relação de emprego. A realidade fática é de uma relação de emprego, mas às vezes o Supremo Tribunal Federal ele tem decidido como regra que não é uma relação de emprego. Ou seja, na verdade eu gosto de dizer o seguinte, ele muda a natureza da coisa, porque uma relação que é tributária, uma que é de consumo é de consumo, o que é de família é de família, o que é de trabalho é de trabalho, o que é de emprego é de emprego. E muitas vezes o judiciário, por interesses ou por visões de mundo, ele não leva em consideração a realidade da relação. Mas isso é tema para outro debate, para outro diálogo, para outra exposição. O que eu queria trazer aqui, nesse nosso espaço de 1/4 de tempo, de 15 minutos, é a importância de nós conhecermos o que é uma relação jurídica de emprego. Quando eu tenho um empregado, ou quando não é empregado. Então, como regra, ser empregado é isso. Tem que ter presente esses requisitos. Mas não tinha nada anotado, era experiência. Não existe contrato de experiência sem anotação na carteira de trabalho. Não existe contrato de experiência sem anotação. Ele tem que ser anotado na CTPS. Até mesmo no caso de um eventual acidente de trabalho, isso tem que ser anotado, está lá na CLT. Existe o contrato por tempo de experiência, ele tem que ser anotado na carteira de trabalho, sob pena de se caracterizar como um contrato sem tempo. Torna-se um contrato sem tempo. Então, cuidado, porque contratar alguém como experiência, sem anotação na carteira, é um contrato sem tempo e se for extinto tem que pagar todos os direitos trabalhistas.
Então eu vou ficar aqui nesse um quarto de tempo, né, de hora, um quarto de hora, nesses 15 minutos, com esse início de exposição sobre o que é a relação de emprego, para daí nós variarmos, né, nas próximas exposições a respeito de questões técnicas e até mesmo questões mais sociais, mais sociológicas, filosóficas e de princípios relacionadas à relação de emprego, quando eu tenho empregado ou não, que é a relação de trabalho, não emprego. Então até o próximo episódio, eu aguardo vocês.